Salve, salve, galera! Vamos para mais uma live aqui. Antes, vamos tocar um pontinho aqui para dar tempo de todo mundo chegar, ok? Para a Umbanda, salve! Sobre as 7 linhas de Umbanda, salve! Ai, o louro lá do mandou, e nos quatro cantos do campo recuou. Os caminhos se abriram com o amor reafirmou. Ai, eu Oxum, Oxóssi vem com os tambores e os cães, traz as folhas lá das matas pra ensinar Jeová. Renovação, vem com pai Oxumane, vamos ficar pra trabalhar. Chegaram os erês. Chegou, meu pai, sua justiça conosco vai estar. Criança, a tristeza vai levar, o valor aí, sua luz curará. E Iemanjá, Namuru-quê, mas que fazer com você, com seu eixo a proteger. Vai Oxalá, sua fé vem sustentar a nossa querida Umbanda, salve todos os orixás. Vai Oxalá, sua fé vem sustentar a nossa querida Umbanda, salve todos os orixás. Salve, salve, galera! Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que possamos todos estar juntos. Sejam bem-vindos a mais uma live Momento Umbanda. E o tema de hoje é como fazer oferendas e aumentar a conexão com o meu guia. Antes de começar a dissertar sobre o assunto, quero pedir para você deixar o seu like, subir os coraçõezinhos aqui no Instagram, compartilhar essa live com todos os seus amigos. Chama a galera aí, o pessoal já está de recesso. Chama a galera, vamos assistir, vamos discutir aqui, vamos conversar todo mundo junto aqui. Para vocês que não estão de recesso ainda, quero desejar uma boa gira para todos vocês. Eu já estou de recesso, já estou praticamente há uma semana sem trabalhos espirituais. Trabalhos, né? Porque o compromisso sempre vai existir espiritualmente falando. Então, sem muitas delongas, vamos lá então. Meu nome é Paulo Ludogério, seja bem-vindo a mais uma live Momento Umbanda. E o tema de hoje é como fazer oferendas e aumentar a conexão com o seu guia. E aqui, eu te ajudo a se conectar com seus guias com total confiança. Bom, primeira pergunta, vamos lá então. Todos têm guias espirituais? Sim, todos têm. Todos nós temos guias espirituais. Todos nós trabalhamos com a espiritualidade. Todos nós temos mentores espirituais. Guia é aquele que nos mantém no caminho certo, que nos mantém rumo ao encontro com o Pai Olorum, que nos mantém rumo ao encontro com o Sagrado. Isso é o guia. Guia espiritual é aquele que está sempre nos orientando, sempre aparando as arestas do nosso lado. Então, todos nós temos os nossos guias espirituais. Todos nós temos os guias, mentores, que eles estão nos guiando. E um desses mentores, eles tomam a frente. A frente como? Vai tomar a frente dos outros guias? Não. Eles tomam a frente para nos guiar. Tomam a frente para nos mostrar o caminho certo da espiritualidade, o caminho correto da espiritualidade. Todos eles nos levam rumo ao encontro com o Pai Olorum. Mas um de todos os guias que trabalham no nosso Ori, na nossa coroa, um deles tem a definição de guia de frente. E o que é ter um guia de frente? O que é um guia de frente? Guia de frente é aquele que está à frente de tudo, que está à frente de toda a falange de espíritos que estão prontos para trabalhar conosco. Guia de frente é aquele que recebe as mensagens do Orum para trazer para nós. Guia de frente é aquele que recebe os nossos pedidos e leva para o Orum para ser trabalhado.
Guia de frente, resumidamente falando, é aquele que dá a cara a tapa. É aquele que coloca seu rosto para bater. É aquele que coloca seu rosto para poder, digamos, enfrentar as adversidades, enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. Este é o guia de frente. O guia de frente nós determinamos com um nome simbólico que se chama chefe de coroa. Ou seja, é uma entidade espiritual, é o guia espiritual, o chefe de coroa que toma conta da nossa coroa, que toma conta do nosso caminhar. Este é o guia de frente, aquele que nos guia e que toma conta e manda, entre aspas, né, em toda a falange de espíritos que está ao nosso lado. Temos mais de um guia de frente? Não, nós não temos mais de um guia de frente. Mas existe entre eles o respeito. Então, o guia não chega lá e fala, eu quero assim, pronto e acabou. Não, ele chama como se fosse, digamos, uma reunião ali de gerentes, uma reunião de supervisores, de diretores, e pede para que cada um dê a sua opinião, para que todos possam chegar em um consenso e determinar o destino, o caminho que será feito, o que vai ser dito, o que vai ser falado naquele momento. Este é o guia de frente. Guia de frente é aquele que chama todas as outras entidades e busca entender em nós, seres humanos, as nossas necessidades espirituais, necessidades materiais e até mesmo psicológicas, racionais, emocionais. E começam a trabalhar essas necessidades para que possamos atingir o caminho certo, o caminho rumo ao encontro com o Pai Oluru. Guia de frente é aquele que trabalha conosco, é aquele que está sempre perto, é o paizão, é a mãezona, é o paizão que está sempre chamando atenção quando necessário, mas sempre está pronto para nos ajudar. Tem até um ponto que a gente canta aqui no terreiro, que o seu Flecha Certeira sempre puxa, eu vou me embora, é chegada a hora, para minha aldeia já vou voltar. Se precisar, me chama, já estou pronto para voltar. Ou seja, por mais que ele está indo embora, ele já está pronto para voltar, já está pronto para trabalhar e trazer de novo as mensagens, a espiritualidade. Guia de frente é isso. E muito mais que nós possamos definir. Guia de frente não significa também, né, que ele vai trabalhar em todas as linhas. Por exemplo, chamou o caboclo, o guia de frente é o caboclo. Chamou o preto velho, fica lá o caboclo. Chamou o marinheiro, fica lá o caboclo. Chamou o boiadeiro, fica lá o caboclo. Não, ele vai dar vazão para que as outras entidades espirituais se manifestem. Mesmo porque é necessário ter esses guias ali. Guia de frente é aquele que está do nosso lado. Guia de frente é aquele que sempre está pronto para nos orientar. Ele, mesmo que ele não trabalhe naquela gira, tenha certeza, ele vai estar junto conosco. Mesmo que seja gira de esquerda, gira de Exu, e o guia de frente, por exemplo, seja um preto velho, ele vai estar lá, te auxiliando e reconhecendo o que tem que ser trabalhado. Na falta do guia de frente, sempre tem um outro guia. Porque o guia de frente, às vezes, tem que sair, tem que fazer um retiro espiritual, vai estudar, vai acontecer alguma coisa. Então, sempre tem um outro guia, digamos assim, que assume o lugar do guia de frente enquanto ele não está presente. E aí as pessoas podem confundir que eu tenho dois guias de frente. Não, é um só. Este guia de frente, ele está ali assumindo a ausência do outro guia porque ele teve afazeres espirituais. Essa é a definição de guia de frente. E aí você pode me perguntar, mas eu posso escolher o guia de frente? Por exemplo, eu adoraria que fosse a Pombagira, meu guia de frente. Não, você não pode escolher. Isso já vem determinado por uma ordem espiritual. Já vem determinado pela espiritualidade. E é a espiritualidade que comanda isso. É a espiritualidade que determina
de acordo com a nossa herança espiritual também, de acordo com os nossos ancestrais. Guia de frente é aquele que sempre estará pronto para trabalhar conosco. Mas eu não posso escolher. Não sou eu que escolho quem é o guia de frente. Então, eu vejo muitas pessoas falando assim, às vezes, para mim, o meu guia de frente é a pombagira porque eu quis. Não, você não tem querer. Ela pode ter assumido naquele momento ali, ser de frente, para poder responder a algo por alguma situação. E falando de esquerda, nós temos um guia de frente, que é na direita, e um guia de frente na esquerda. Mas quem comanda sempre vai ser sempre aquele que tem mais luz. No caso, seria a direita. Tá? Não significa que a esquerda não tem luz. É uma questão de hierarquia espiritual. Mesmo que eu tenha um guia de frente, que é o que vai se manifestar ali sempre, e na esquerda eu tenho um outro guia de frente, que é o que comanda toda a falange. Ele até pode, gente, verdade seja dita, ser o guia de frente da coroa, o Exu, mas ele sempre vai respeitar a hierarquia divina. Ele sempre vai dar passagem para chefiar ao preto velho ou ao caboclo, mesmo ele sendo o guia de frente. Porque ele respeita a hierarquia divina. Mas também ele comanda toda a espiritualidade do seu médium. O guia de frente é o anjo de guarda? Não, não é o anjo de guarda. Eu respeito todas as outras interpretações sobre guia de frente, sobre anjo de guarda, mas para mim, o guia de frente não é o anjo de guarda. Às vezes as pessoas me perguntam se o anjo de guarda é a mesma entidade, é a mesma coisa que o guia que o guia de frente, é a mesma entidade. Não é. Não é, gente. Guia de frente é guia de frente. Anjo de guarda é anjo de guarda. Agora, qual que é a nossa concepção de anjo? O que nós entendemos por anjo de guarda? O que nós entendemos por anjo na nossa vida? Nós entendemos que é aquele que sempre está emitindo luz para nós. Nós entendemos que é aquele que sempre nos manda luz, nos manda carinho, nos manda amor, e está sempre a nos guardar. Diante desta situação do anjo de guarda, então eu vos falo. Eu posso falar, por exemplo, que o seu Exu Sete Caveiras é meu anjo de guarda. É o meu anjo. Porque ele sempre me cuida. Mas, na minha compreensão, ele pode ser meu anjo de guarda na esquerda, como entidade de Umbanda. Na minha concepção, existe uma entidade celestial, que é anjo, que é angelical, que é o nosso anjo de guarda. Então, resumindo, anjo de guarda é anjo de guarda, entidade espiritual é entidade espiritual. No entanto, de acordo com a definição de anjo, eu posso chamar o meu caboclo de meu anjo. Nossa, o seu Fracheteiro é um anjo na minha vida. Nossa, o Sete Caveiras é um anjo na minha vida. Nossa, a senhora Pombagira é uma anja na minha vida. É um anjo na minha vida. O Preto Velho é um anjo na minha vida. E é isso. Então, nós temos essa concepção de anjo para todos nós e para que possamos entender definitivamente. Anjo é um ser angelical que obedece a uma hierarquia celestial. Entidades de Umbanda são entidades de Umbanda que obedecem a uma hierarquia da Umbanda. Não tem nada a ver com anjo. Eu respeito todas os outros entendimentos que falam que anjo não existe, que os anjos são os guias. Na minha concepção, não é. Na minha concepção, anjo é uma ordem angelical, entidades de Umbanda são entidades de Umbanda. E ponto final. Na minha concepção, é isso. Anjo é anjo, entidade de Umbanda é entidade de Umbanda. E antes que alguém me pergunte, incorpora-se anjo de guarda? Não. Na nossa concepção, não. Nós não incorporamos anjo de guarda, por ele ser de uma hierarquia celestial, que não tem nada a ver com Umbanda, ok? Como saber o que colocar em uma oferenda para minha entidade, para o meu guia de frente? Eu sempre tenho na minha mente, sempre aprendi, que a maior oferenda que nós possamos dar para uma entidade espiritual, para uma entidade de frente, ou até mesmo um orixá, é o nosso ato de fé. Sendo assim, o nosso ato de fé é o que supre as necessidades
dos guias, é o que supre as necessidades da espiritualidade. Porque sem fé, nós não somos ninguém. Sem fé, não adianta eu colocar nenhuma oferenda. Nenhuma. Então, fé é a mola propulsora que nos impulsiona à frente e rumo ao encontro com o Pai Olorum. Isto é fé. Então, antes de colocar uma oferenda, o que saber que colocar em oferenda, eu tenho que saber se tenho fé. Eu tenho que saber se a minha fé é a mola propulsora para que eu alcance os meus objetivos, para que eu alcance os meus ideais, para que eu alcance aquilo que eu quero. Fé, a locomotiva. Fé, a mola propulsora. Fé, o amor que nos move. Rumo ao encontro com o Pai Olorum, rumo ao encontro com o Sagrado. Isto é fé. Agora, em uma oferenda, posso colocar uma única vela. Uma única vela tendo fé já vai ser suficiente para realizar um ato magístico. Vou repetir. Uma única vela ativada, acesa com fé, é o suficiente para realizar um ato magístico. Pois de nada adianta você colocar vela, colocar farofas, suspadês, frutas, fazer as comidas de santo, fazer tudo lá, se você não tem fé. E sem saber o que está fazendo, o que é pior. Eu faço porque eu vi na internet. Não, você tem que saber o que está fazendo. Você tem que saber o que fazer, como colocar. Aliás, comida de santo, existe todo um ritual a ser feito. Não é simplesmente fazer. Tem todo um ritual para se fazer a comida de santo. Então, o que colocar em um ato ofertatório, em uma oferenda, é no mínimo uma vela. Quer dizer, o início é a sua fé, e no mínimo uma vela. E aí pode-se colocar frutas, pode-se colocar comidas, pode-se colocar folhas, pode-se colocar pedras, otás, pembas. Aí depende muito do sentido, né? Mas aí nós vamos conversar sobre isso mais à frente. Nós vamos conversar sobre as oferendas mais à frente. Agora é o que eu posso colocar em uma oferenda. E eu quero que você entenda que de nada adianta colocar um banquete se você não tem fé. De nada adianta você colocar N elementos, garrafas e garrafas de bebidas, comidas e comidas, se você não tem fé. Aquela outra pessoa que faz uma oferenda com uma única vela tem mais poder do que a sua. Tem mais poder do que a sua oferenda que você fez, sendo um banquete. Então, preste atenção. Oferenda começa com a fé. Fé é a mola propulsora. Os elementos que eu posso colocar, começa com uma vela. Uma única vela, tendo fé. E aí eu vou entender que frutas, vou entender o que colocar frutas, folhas, sementes, raízes, comidas, bebidas, os líquidos sagrados e assim por diante. Mas eu preciso entender, eu preciso saber o que colocar. Não é só chegar e colocar. Por isso que eu recomendo o nosso estudo. Por isso que eu recomendo fortemente para que você entre na próxima turma do MMF, a nossa turma do Método Me Fundamenta, onde nós temos uma aula ao vivo semanal. E eu te ajudo, pego na sua mão, para que você possa entender melhor sobre toda essa parte de oferendas. Eu posso fazer uma oferenda sem saber o nome do meu guia? Ué, claro que pode. Claro que pode. Aliás, para eu saber o nome do guia, eu tenho que passar por diversas conexões espirituais, por diversas conectividades, até saber o nome dele, que me será revelado numa iniciação no terreiro, que será me revelado por um sonho, porque ele contou para alguém, porque ele me falou, ele se materializou e ele falou, tá? Mas antes disso, você pode oferendar o seu guia espiritual. E como eu disse, uma única vela. Uma única vela. Você pode fazer a oferenda
e já direcionar para o seu guia, sem saber o nome dele. Por exemplo, eu quero acender uma vela para o meu preto velho, e eu não sei o nome dele. Eu pego a vela, acendo ela, respiro fundo, absorvo os valores do preto velho, respiro fundo, me ligo mentalmente à força dos pretos velhos e falo: ao preto velho, à preta velha que trabalha comigo na minha coroa, eu vos ofereço essa vela, vos ofereço esse cafezinho, vos ofereço esse pedaço de bolo de fubá, para que vós, através desse elemento, possa me purificar, possa me ajudar na minha caminhada espiritual. Você não precisa saber o nome do guia. O nome do guia ele só vai se revelar no momento certo. E quando você quer, e não é porque você quer saber o nome do guia que ele vai te falar. Não é isso. Não é mesmo, tá? Bom, vamos lá então. Mas aí você pode me perguntar, mas e se outro espírito tentar atrapalhar e usufruir de minha oferenda? Olha, quando você vai fazer uma oferenda, no campo de força da natureza, nós sempre acendemos velas, fazemos um círculo com o líquido sagrado, isolando ali a nossa oferenda, para que nenhum outro espírito possa usufruir, como você mesmo acabou de me perguntar. Eu posso colocar um pano limitando o acesso de outros espíritos a essa oferenda e tudo mais. Existem muitos fundamentos que são fundamentados e explicados para esse fim. No entanto, eu quero dizer, quando você acende a vela e faz a oferenda e a direciona para a entidade e a direciona para o espírito que você quer oferendar, gente, ele já está oferendado. Então não tem nem que pensar nisso. E também dentro dessa mesma situação, além do pano, das folhas que você pode colocar em volta, fazendo um círculo, da bebida que você circula para impedir o acesso, eu também posso te falar que a sua intenção, o seu direcionamento também funciona. Oferenda e firmeza são as mesmas coisas? Não, não são. Oferenda, normalmente, nós damos no ponto de força da natureza, e são vários elementos. Embora que eu mesmo tenha dito que a oferenda consiste em apenas uma única vela, num ato de fé, você está ofertando esta vela para aquele espírito, para que ele possa trabalhar em seu benefício, ou até mesmo que ele possa absorver a energia ígnea para poder trabalhar para outra pessoa. Embora eu tenha dito que pode ser assim, a oferenda ela consiste com mais elementos, e principalmente que seja no campo de força da natureza. Você pode fazer no terreiro, você pode fazer em casa? Pode, mas depois tem que ser tudo despachado ritualisticamente, tudo despachado corretamente no próprio ponto de força da natureza, por ser uma oferenda. A oferenda você pode dar na sua casa, pode dar no terreiro, depois tem que reunir e despachar. É uma oferenda. Enquanto que a firmeza, que você faz também com uma única vela, esta firmeza, você firma a vela e você se conecta ali, naquele momento. E a firmeza cria um portal temporário que vai ficar trabalhando para você durante algumas horas. Seja 4, 8, 12 horas. Vai ficar trabalhando para você 12 horas. A oferenda, por mais que a vela dure 4, 8 ou 12 horas, ela serve como um armazenador de energia. Você ofertou, é uma oferenda. O guia absorve aquela energia e fica como armazenador de energia. Enquanto que a firmeza, ela abre um portal para que o guia possa trabalhar para você. A diferença é essa, de firmeza e de oferenda. A firmeza nós fazemos mais em casa, tá? E as oferendas são normalmente feitas no ponto de força da natureza. Normalmente. Mas posso fazer em casa? Pode também, só que você tem que despachar. Com que frequência devo fazer ambas? Olha, firmezas pode ser diárias. A vela de anjo de guarda, ela é semanal ou diária. A vela de anjo de guarda é uma firmeza também. E por ser uma firmeza, eu posso trabalhar ela normalmente. Fazer uma oferenda me aproxima do meu guia? Isso aumenta a minha conexão?
Como eu disse, o que aumenta a sua conexão é a sua fé. Mas se você fazer uma oferenda e pedindo para o guia poder te ajudar, pedindo para o guia poder te auxiliar, nas diversas situações que existem na vida, existe oferenda de cura, existe oferenda de agradecimento, oferenda de súplica, né? Eu estou suplicando algo, algum objetivo, né? Uma oferenda de súplica, de cura, de agradecimento, de súplica, oferenda de união, oferenda de diversos sentidos nós temos. Tá? E todas essas oferendas, elas são feitas de acordo com a sua necessidade, ou de acordo com a sua necessidade, né? Ou com o seu agradecimento. Eu, por exemplo, levo meus filhos todo ano nas matas. E lá nós fazemos as nossas oferendas. E passamos um dia trabalhando nas matas. Levo meus filhos no ponto de força de mãe Iemanjá. Trabalhamos a noite inteira. E de manhã nós vamos levar as nossas oferendas para a mãe Iemanjá. Enquanto que as firmezas são feitas diariamente, semanalmente, nas nossas casas. Entenderam isso? Então, quando você faz uma firmeza, quando você faz uma oferenda, você se aproxima do seu guia por causa do ato de fé. A sua conexão diária, através das velas acesas, das firmezas que você faz, te aproxima cada vez mais do seu guia, porque você cria um hábito de fé, você cria um ritual de fé que vai rumo ao encontro com o Pai Olorum. É assim que funciona. Se eu não fizer firmezas e oferendas, o guia se afasta? Olha, não, ele não se afasta. Ele se afasta se você cair de vibração, se você mudar a sua vibração de positiva para negativa. Ele se afasta de você quando você começa a prejudicar o próximo, porque você abaixou a sua vibração. E quando você abaixa a sua vibração, ele não consegue mais abaixar a dele mesmo para poder te auxiliar. Essa é a realidade. Tá? Não é porque eu deixei de fazer uma oferenda, não é porque eu deixei de fazer uma firmeza que o guia vai se afastar de mim. Isso é doutrina do medo. Isso é doutrina da imposição. Ou seja, preciso que você faça isso, preciso que você esteja comigo, preciso que você venha comigo. Preciso. Então, isso aí é a doutrina do medo. Quando um guia de luz, ele precisa de uma firmeza, ou precisa de uma oferenda, ele vai te falar. Ele não vai se afastar porque você não deu. Agora, se você faz corriqueiramente, ritualisticamente, você se aproxima cada vez mais do seu guia e você mantém uma aura luminosa e protetora para que esses espíritos sejam afastados de você. Precisa ser elementos caros? Não. As entidades não veem elementos caros. Mas também não pode ser elemento, com todo respeito falando, não pode ser elemento vagabundo, né? É assim, o ato de uma firmeza e o ato de uma oferenda, eu sempre dou para os orixás, dou para os guias, o que eu daria para mim também. Para isso daqui, eu daria para mim, eu consumiria, eu trabalharia com esses elementos? Sim, então eu dou para os meus guias, dou nas minhas firmezas e dou nas minhas oferendas. Não precisa ser caro, gente, não precisa ter lá um whisky, por exemplo, Green Label, que custa mais de 600, 500 reais. Pode ser um outro whisky, mais barato, mas também não pode ser aquele whisky que você não beberia. Consegue entender isso? Não é o valor que vai te aproximar do guia. Não é as coisas caras que vai te aproximar do guia. Mas assim, a sua intenção. Que, vou comprar aqui um charuto pro caboclo. Peraí. Esse charuto tá muito caro. Vou comprar esse aqui que tá mais vagabundinho aqui, ó. Mas e se fosse para você fumar, você fumaria? Então não confunda você poder dar alguns elementos com a situação de não poder. Ou seja, não posso financeiramente. Se você não pode financeiramente, o guia vai entender
O guia sabe disso e o guia vai sempre te ajudar. Pode ter certeza disso. Se eu não fizer oferenda, eles me ajudam ou preciso sempre dar algo em troca? A Umbanda não trabalha com a lei da barganha, mas também é aquela. Você vai fazer um pedido para o seu guia. E você faz o pedido apenas verbal, que é o clamor. É o clamor. Ele vai te ajudar. Mas se ele te pedir um elemento, uma vela que seja para você colocar, você tem que dar. Porque ele sabe que ele precisa daquele elemento para poder trabalhar para você mesmo. Não é para ele. É para você mesmo. A Umbanda não trabalha com barganhas. Mas os atos ofertatórios e as firmezas que são feitas, todos os elementos colocados servem de energia para ser doada para quem precisa. Inclusive para todos da espiritualidade. Como assim para todos da espiritualidade? Eles podem pegar, por exemplo, uma chama ígnea e curar um espírito que está sofredor. Eles podem pegar uma energia líquida da água e curar um espírito sofredor. Através da cura. Porque você doou, oferendou, ele usou para você, mas também curou um outro espírito. E você ajudou, mesmo sem saber, uma outra entidade, um outro espírito. Quero ter um altar. Posso colocar algo para meus guias nele? Pode, claro. Só que você precisa saber como fazer. Como consagrar os elementos, como trabalhar com esses elementos, como ativar esses elementos. E aí eu te falo, venha estudar comigo no Método Me Fundamenta. Você vai ter 1 ano de acesso em todas as aulas, e 1 ano de aula particular comigo. Ao vivo, toda semana. Fora as minhas lives que eu tenho aqui, eu tenho uma aula semanal, ao vivo, com todos eles. E no MMF, eu vou te ensinar da maneira certa. Não que outros não ensinem da maneira certa, mas nós temos o nosso método simplificado, o método Me Fundamenta, que é fundamentado e vai te pegar na mão e vai te dar o passo a passo para que você consiga trabalhar corretamente, oferendar e firmar corretamente todos os seus guias, sem medo e com total confiança. Porque você vai se conectar com o seu guia com total confiança. Eu já tenho alunos que estão se conectando com seus guias com total confiança. E isso me traz muita alegria. Muita alegria mesmo. Posso fazer firmeza e oferenda para Exu? É perigoso? Corro algum risco? Olha, existe uma mística, né? De que Exu é ruim. Não, de que Exu é bom, né? É ruim, que Exu é ruim, que ele só é o faxineiro para poder limpar o terreiro. Isso é uma mística, isso é coisa de pessoas que não estudam, de pessoas que não conhecem Exu. Existe aquela de que o Exu, que quem anda com o Exu é um monte de espírito atrasado, por isso que eu não posso dar oferenda para ele. Isso para mim é mito. É um mito. O que você tem que fundamentar. Por que Exu fica na tronqueira, do lado de fora, não fica no altar? Então por que você não coloca uma imagem de Exu no mesmo altar de Oxalá? Porque as energias são antagônicas. Existe fundamento para isso. Então não é que Exu é ruim. Não, não é. Existe um fundamento para isso. E nesse fundamento eu explico direitinho no MMF. Então Exu não é ruim. Então se ele não é ruim, e se ele é bom, e trabalha para o meu bem e para o bem, sim, eu posso fazer firmeza e oferendar Exu. Aliás, eu até recomendo que você sempre acenda uma velhinha para o seu Exu, dê uma copinha de cachaça, um cigarro, um charuto para o seu Exu, para que ele possa ter elementos para poder te ajudar. Eu sempre falo isso. Posso fazer em casa ou só no ponto de força para Exu? Olha, se você tiver um lugar na sua casa próprio, que não seja sujo, que seja limpinho, que seja bem cuidado, você pode fazer na sua casa. Mas se você não tiver na sua casa, então vai, por exemplo, num cemitério. Onde você pode acender uma vela, por exemplo, no cruzeiro, no fundo do cemitério. Pai Paulo, eu não entro em cemitério. Então,
A encruzilhada também é um ponto de força de Exu. Mas a encruzilhada é um local aberto e nós temos que, nós umbandistas, nos educarmos a não ficar sujando também as nossas vias públicas. Nós temos que nos educarmos. Então, se você quiser fazer no ponto de força, vai no ponto de força então. Vai. Mas entenda, saiba como entrar, saiba como sair do ponto de força. Se você não quiser fazer em casa. Mas você pode fazer na sua casa, não tem problema nenhum. E se eu não souber o ponto de força do meu Exu? Eu disse que existe a intenção. Mesmo que o Exu seja das matas, o cruzeiro do cemitério é um portal de acesso. E esse portal de acesso abre passagem para todos os outros Exus. Pode ficar cegado que abre. Vamos fazer uma oferenda para o seu Exu nesse final de ano, para agradecer tudo que você fez, tudo que ele te ensinou, tudo que ele fez por você durante esse ano todo. Vamos fazer uma oferenda trabalhando para todos nós. Beleza? Vamos lá então. E você vai fazer uma oferenda sem poluir para o seu Exu. Sem poluir o ponto de força. Você vai levar uma casca de coco. Aquela meia cuia de coco ou meia cuia de cabaça. Você vai levar um charuto e vai levar uma pinga e uma vela. Uma oferenda para o seu Exu para agradecer. Como eu disse, vai num lugar seguro, vai lá no cemitério. E aí, chegando no cemitério, você pede licença para entrar, pede licença a toda a direita do cemitério, a toda a esquerda do cemitério, e vai lá no cruzeiro. Aí no cruzeiro você pede licença. E aí você pede para que abra a passagem para o ponto de força do seu Exu. Mesmo você não sabendo o ponto de força dele, você pede licença para abrir o ponto de força do seu Exu. Se você sabe, peço para que abra um portal divino para as matas, por exemplo. E aí você acende uma vela ali para o Pai Obaloaê e agradece. E aí você vai ali perto do seu cemitério, do cruzeiro, despeja a pinga na cuia, acende a vela, acende o charuto, faz um círculo ali, respira fundo, agradece. Pronto, você pode ir embora. Quiser deixar a garrafa ali, se tiver pessoas que retiram depois, ótimo. Se não quiser deixar levar para sua casa, fica fazendo círculos até acabar, mas deixa na cuia a pinga. Mas e a cuia? A cuia é biodegradável. Ela não vai poluir ali o ambiente e as pessoas que limpam no cemitério podem depois também despachar. Jogar fora, jogar no lixo também. Mas se você fizer isso nas matas ou em qualquer outro ponto de força da natureza, a cuia é biodegradável. E ela vai servir até de alimento, de adubo para toda a natureza. Axé!